Bem-vindos e bem-vindas ao curso Começar a Escrever Contos. Hoje vamos conversar sobre arco de personagem. Esse é um tema importante e ele dialoga bastante com o módulo anterior, onde eu falei sobre estrutura narrativa. Aqui, em vez de você organizar a estrutura da narrativa centrado na problemática, ela vai ser centrada no personagem e nas decisões e nas movimentações que ele faz durante a narrativa. Mas o foco dessa aula, na verdade, vai ser conversar sobre 3 tipos de arco de personagem: o arco ascendente, o arco descendente e o arco estático. Eu vou começar pelos 2 primeiros, porque eles de certa forma se conectam e são opostos um do outro. O último, no caso o arco estático, ele tem uma identidade própria. Então eu vou reservar um momento especificamente para ele. Simplificando, o arco ascendente é quando o personagem vai vivenciar uma problemática, ser confrontado por algum problema ou por algum antagonista e ao final da narrativa ele sai renovado, com uma nova experiência, com um novo aprendizado. E esse aprendizado seja algo positivo. Essa transformação que a problemática ou o antagonista causam no personagem fazem dele melhor. Ele aprendeu, ele se tornou uma pessoa melhor, ele se transformou de uma maneira positiva. Por isso, um arco ascendente, que leva o personagem para cima. No caso do arco descendente, é quando o personagem, na verdade, é consumido pela problemática. Quando, no fim das contas, em vez de aprender com a problemática que estava o confrontando, com o antagonista que o estava confrontando, ele vai se transformar em algo pior do que ele. E isso, obviamente, está diretamente atrelado a uma certa moralidade. Então, no caso, o personagem ele vai se deixar levar por atitudes ruins, ele vai escolher um caminho que seja reprovável, ele vai buscar atalhos, ele vai buscar situações para solucionar a problemática que não necessariamente seriam consideradas corretas. Então, o arco descendente é quando o personagem é transformado para o mal. Uma outra também possibilidade com o arco descendente é não necessariamente o personagem ser consumido pelo mal, mas sucumbir, ou seja, o personagem ele fracassa naquilo que ele estava tentando fazer. Ele vai ser confrontado com a problemática, ele vai lutar contra ela e ele não vai vencer, ele vai fracassar e aquela situação vai derrotá-lo, vai tomar de conta. O arco ascendente ele é muito utilizado em narrativas heróicas, né, com personagens que acabam ali tendo uma jornada de crescimento e de aprendizado. Normalmente histórias de fantasia, os próprios mitos de origem, eles são, em sua grande maioria, arcos ascendentes, onde o personagem tem uma provação, tem uma missão e quando ele termina essa missão, existe ali uma recompensa para ele no final. Às vezes a recompensa é algo material, às vezes não. É simplesmente o ato de superar o problema é a recompensa por si só. Mas o importante é que, no fim das contas, exista um clima de positividade em relação à solução do problema, à solução do antagonista, à solução daquilo que tirou o personagem de seu lugar de conforto, do seu lugar comum. Às vezes, o próprio personagem estava numa situação que pedia que ele fosse retirado dela. Ele precisava passar por um aprendizado, passar por uma transformação, porque a forma com que ele estava não era a forma ideal dele ser. Então, a própria jornada em si, ela é recompensadora, né? Justamente porque ao ser testado e ao ser provado, o personagem mostra o melhor dele, mostra o melhor de si e sai ao final transformado de maneira positiva. Então, os arcos ascendentes, muitas vezes, vão pegar personagens que são, de alguma forma, quebrados, ou que têm alguma característica ruim, seja uma arrogância, seja uma tristeza. Então, justamente ao passar pela provação, ao passar pela problemática, ele vai amadurecer, ele vai crescer e se transformar. Então, é uma característica interessante de se pensar, né? Não necessariamente o herói, né, ou o protagonista. No caso, escolho o exemplo aqui de herói justamente pelo paralelo com as narrativas heróicas. Ele é incompleto ao início da narrativa e ele se torna completo e de fato heróico ao final dela. O arco descendente ele é muito bom para você contar a narrativa de vilões ou de anti-heróis. A gente tem, por exemplo, recentemente uma das séries de maior sucesso de todos os tempos e ela é um arco descendente, que é Breaking Bad. O próprio nome da narrativa já significa isso, né? Breaking Bad, de certa forma, é chutar o balde, é se tornar algo pior, né? Se transformar para o mal. E a história do Breaking Bad, se vocês não conhecem, é a história de um professor de química que ganhou o prêmio de Nobel de Química, mas vivia uma vida medíocre como um professor de ensino médio, enquanto
o seu sócio, né, antigo sócio, estava milionário com a empresa e descobre que tem câncer, e ao descobrir que tem câncer, ele decide produzir metanfetamina para salvar a família. E aí ele acaba se envolvendo com crime e você vai vendo uma lenta descendência a ele se tornar de fato um sujeito ruim. Ele começa como alguém que está tomando uma decisão drástica e lentamente o caráter dele vai se revelando e você vai percebendo que existia algo mais ali, e quanto mais ele mergulha nesse mundo, mais essas características ruins dele vão sendo reveladas pra gente. Esse é um ótimo exemplo de arco descendente, né? A gente vê de fato esse sujeito que levava uma vida normal e quando uma problemática é adicionada, ele entra num processo de decadência, num espiral de decadência. Mas não necessariamente você tem que escolher um personagem ruim para você contar um arco de descendência. Às vezes, o personagem pode ser alguém muito valoroso. Quando eu falei sobre a estrutura descendente, eu falei, por exemplo, sobre você tem um personagem que está ali quebrado, ele tem umas características ruins e a problemática ajuda ele a transformar essas características e se tornar alguém melhor. Aqui você pode fazer o oposto. Justamente você tem alguém que está completo, está resolvido, é bom, é correto, é justo, e você adiciona um elemento e esse elemento vai quebrar essa pessoa. E ela vai sendo destruída pela problemática até o ponto de que, ao contrário desse estado de bondade inicial dela, de correção, né, e aqui, obviamente, nós temos que colocar essa leitura moral da coisa, ele vai se tornar alguém ruim. No caso do Walter White, muito do que ele apresenta pra gente no decorrer da narrativa já estava ali. E a gente vai compreendendo isso um pouco melhor no decorrer dos episódios. Obviamente, uma narrativa longa permite que isso aconteça. No caso do conto, a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho. Então, a narrativa ficaria muito mais clara a gente vendo essas características positivas dentro do primeiro ato e vai lentamente vendo ao personagem combater, talvez a fronteira moral dele sendo puxada, tendo que tomar decisões que não condizem com o que ele acredita, mas ele precisa fazer aquilo por uma questão de necessidade que a narrativa pede, e lentamente essa fronteira vai se tornando cada vez maior e cada vez mais ele se torna distante daquilo que ele acredita ser certo e vai caindo nessa descendência, né, até que isso culmina no personagem tendo aquilo que ele acreditava inicialmente destruído e ele tendo que se adequar a uma nova crença, a uma nova realidade na qual ele não é mais aquela pessoa que tinha aqueles valores. Então, essa questão de ascendência e de descendência, ela está muito atrelada a uma questão moral, né? Nesse sentido de percepção de bem e mal. Mas também é uma questão de entender aprendizado e fracasso, né? Essas narrativas, elas lidam com isso. O arco ascendente pode ser uma narrativa de sucesso, enquanto o arco descendente pode ser simplesmente uma narrativa de fracasso. E não necessariamente os valores são destruídos. A nossa apostila vai ter uma infinidade de exemplos de arcos narrativos, tanto ascendentes quanto descendentes, para que vocês possam compreender um pouco melhor sobre isso. É extremamente interessante você entender essas percepções, essas flutuações no que diz respeito à construção de um arco narrativo, para que você possa contar uma boa história. E é até interessante fazer um casamento desse arco que você pensa para o personagem com o arco da própria estrutura da história, né? Às vezes, esses dois são diretamente ligados e às vezes pode haver diferenças, especialmente em narrativas mais longas, que tem vários personagens e às vezes o arco de um personagem ele é o arco central e os arcos dos outros personagens acabam se tornando periféricos e não necessariamente eles seguem a mesma linha da do personagem principal. Por fim, nós vamos falar sobre o arco estático. E basicamente o arco estático vai tratar de personagens que não se transformam durante a história. São personagens que, de certa forma, já estão completos, seja para o bem ou para o mal. O arco estático costuma ter como personagens idealistas, revolucionários. Por quê? Porque a mudança precisa acontecer, seja para o bem ou seja para o mal. A narrativa que não tem mudança significa que ela não está se movendo, a história não está se movendo. O personagem de arco estático, ele costuma moldar o mundo ou as pessoas ao redor dele. Então a gente tem muitos personagens que acabam tendo essa característica, né? O Super-Homem é um grande exemplo, né? Costuma Super-Homem a salvar o mundo, a mudar pessoas, mas não necessariamente ele. Ele é um herói superpoderoso que está completo. E vale destacar que as narrativas mais recentes, elas pedem tanto arcos de personagem que até mesmo esses personagens que nas suas histórias de origem
eram fundamentalmente uma coisa, acabam ganhando arcos ascendentes ou descendentes, justamente para que as pessoas se conectem melhor. Mas para uma narrativa mais padrão do arco estático, personagens que são revolucionários vão entrar aqui. A gente tem histórias, por exemplo, como V de Vingança, onde o protagonista ali, o V, né, ou um dos protagonistas, porque ele não é o único protagonista dessa história, mas ele é ali o fio condutor de tudo, ele não se transforma. O V, ele é o que ele é, o revolucionário que veio para derrubar o sistema. E ele permanece assim a narrativa inteira. Mas ele exerce uma transformação muito forte na Eve, né, que é ali a sua coprotagonista, tirando ela de ser uma pessoa que estava ali sendo oprimida pelo sistema e dando força, ela ganhando coragem. E ele transforma o próprio mundo com o seu ato revolucionário, né, ao confrontar aquele estado ditatorial. Ao fazer a revolução acontecer, né, ao matar as lideranças políticas do seu estado opressor, ele se torna ali o símbolo dessa revolução. Mas ele por si só não se transforma. A gente tem filmes muito clássicos, por exemplo, como o Curtindo a Vida Doidado, né, com o Ferris Bueller, que vocês devem ter assistido aí na sessão da tarde. E o Ferris, que é o protagonista da história, ele não se transforma durante a história. Ele é um cara que gosta de cabular aula, é um bom vivant, ele é muito bem resolvido, mas ele tem um melhor amigo, que é o Cameron, que está muito travado. E no fim das contas, a narrativa inteira do filme, as aventuras que eles vivem dentro daquele filme, serve para poder o Cameron poder ganhar um pouco mais de pulso e confrontar os pais. Então, o Ferris por si só, ele não se transforma durante a narrativa, mas ele exerce uma transformação no amigo. Então, existe uma infinidade, e eu vou colocar vários exemplos aqui dentro da apostila para que vocês possam perceber isso. O que é importante perceber sobre o arco estático é que, ainda que você tenha um personagem muito bem resolvido, que ele não precise necessariamente aprender alguma coisa ou se transformar em alguma coisa, ele pode contribuir para a transformação daqueles que estão ao redor. E eu falei que esse arco era um pouco complicado porque o conto normalmente é uma narrativa curta. Então, as narrativas de arco estático talvez sejam um pouco mais difíceis de executar numa narrativa mais curta, justamente porque você vai precisar de mais tempo. E normalmente, como a narrativa de conto é centrada em conflito, né, e o conflito normalmente atinge o protagonista, talvez seja uma ferramenta mais complicada de se trabalhar. Mas talvez fique o desafio aí para vocês de tentar fazer uma narrativa de arco estático usando o conto. Mas é importante entender a pluralidade de ferramentas que a gente tem para contar uma história. Então, talvez se você queira contar uma história cujo tema central seja uma revolução, uma transformação social, talvez um protagonista de arco estático seja o caminho a escolher. Porque assim você vai ter um personagem bem resolvido para poder confrontar um mundo que vai estar tentando oprimi-lo ou mudá-lo. E não necessariamente precisa ser uma revolução. A gente tem vários pequenos personagens de histórias que, por exemplo, são idealistas, sejam muito apaixonados ou acreditem que o mundo é um lugar bom, é um lugar que as pessoas só precisam se ajudar. E, às vezes, o conflito é só o mundo tentando dissuadir essa pessoa de acreditar nisso. A gente tem um filme, por exemplo, como O Peixe Grande, que a gente tem um protagonista que ele está ali vivendo as aventuras dele, e ele enxerga o mundo de uma maneira muito bela, e a todo momento, de certa forma, essa realidade tenta se desprovar, né? Na própria descrença do filho que ouve sua história. Então, tem várias narrativas que vão trabalhar com arcos estáticos. A gente tem um personagem, por exemplo, como Forrest Gump, que vive as mais absurdas aventuras, e ele é uma pessoa simples, humilde, e tem um problema, né? Um transtorno mental de aprendizado, e ele, apesar de mudar muitas pessoas e mudar o mundo inteiro, ele permanece ele mesmo. O Forrest, que é um sujeito simples, que é um sujeito que sempre enxerga as coisas de maneira muito literal. Algumas escolas de escrita vão falar que, em narrativas de arco estático, o protagonista não é esse personagem principal. Então, por exemplo, o Ferris não seria o protagonista do Curtindo a Vida Doidado. O protagonista seria o Cameron, porque eles fazem uma separação entre personagem principal e protagonista, dizendo que o personagem principal da história é aquele que move a história, que faz as ações acontecerem, que as ações acontecem com ele, mas o protagonista vai ser, no fim das contas, o personagem que tem um arco transformador. Eu não gosto muito de comprar essa história, porque aqui a gente teria o Cameron como protagonista simplesmente por ele ser o personagem que sofre a transformação. Mas a verdade é que o protagonista ele pode simplesmente não ser transformado. Ele é alguém que transforma os personagens secundários, é alguém que transforma o mundo através das suas ações. Mas as escolas de escrita têm opiniões divergentes sobre as coisas, e a gente pode aprofundar isso com mais estudos e com mais leituras e também nas nossas conversas na live. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir trazendo que a gente vai conversar bem sobre isso.
Eu espero que tenha ficado claro esses 3 tipos de arcos narrativos, né? Essas 3 opções. E é importante que a gente faça uma racionalização que existe uma intenção. Observe que, se você escolhe fazer um arco descendente, por exemplo, as características do primeiro, e especialmente da primeira metade do segundo ato, elas vão ser diferentes de um arco ascendente. Se a história vai terminar de uma maneira negativa, é importante que, nos primeiros momentos dela, ela comece de uma maneira positiva. Já quando a história vai terminar com um final positivo, como no caso de um arco ascendente, você pode colocar muito mais problemática e muito mais peso nesse início, né? Porque justamente a gente vai ter uma reversão. Enquanto uma história vai ter um pico de positividade, quanto mais negatividade ela tem, mais a positividade vai se realçar. Da mesma forma que, quanto mais positividade tiver num arco decadente, mais impactante será o final decadente. Então, quando o personagem morre ou fracassa, né, a sensação de sucesso que ele teria, né, quanto mais forte, quanto mais você acreditar que ele seria bem-sucedido pelos valores ou pela construção do personagem no início, mais impactante vai ser esse fracasso. Então, da mesma forma que quanto mais você acha que o personagem não vai conseguir vencer aquilo, e quando ele vence no final, mais recompensador é a sensação para o leitor. Então é muito importante ter isso na cabeça quando a gente vai construir e contar nossas histórias. Na próxima aula, a gente vai discutir algo que vai ajudar diretamente a organizar narrativas. Na verdade, é uma ferramenta que pode ser diretamente pensada na estruturação. Um conceito que foi criado por uma escritora norte-americana chamada K.M. Weiland, que basicamente se chama o querer, o precisar e a mentira. Mas isso é o assunto da próxima aula. E a gente se vê nela. Tchau!